Bom, era um anúncio muito esperado pelo mercado, claro que mexe com a vida de todo mundo, né, de todos os brasileiros. Para fazer uma análise, a gente faz conexão com o assessor da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o Fábio Pina. Fábio, boa tarde, seja muito bem-vindo, né? Qual é a sua análise sobre essa primeira parte que a gente acabou de mostrar, inclusive que envolve o salário mínimo? Inclusive, olha, eu cotei agora, o dólar voltou para casa dos R$6, hein? Bom dia, agradeço a oportunidade. É melhor ter um anúncio do que nenhum, isso é fato, mas ele ficou aquém do esperado e ainda há muitas dúvidas do mercado, muitas dúvidas das fórmulas de cálculo e muitas dúvidas do efeito real, né, dessa economia. Então, a gente vê o mercado onde o dólar foi para 6, a taxa de juro futura subiu hoje, não subiu pouco, nós temos alguns títulos soberanos pagando quase 14% para 2, 3, 4 anos, né, de maturação. Nós temos uma NTN-B pagando IPCA mais 7,1, 7,15. Isso mostra que o mercado encarou o problema como insuficiente. Novamente, melhor ter algum anúncio que mostre uma preocupação do ministro da Fazenda em controlar os gastos do que nenhum. Mas talvez ele seja sensível a os resultados do anúncio e tenha a sensibilidade para reforçar, em especial, o corte de gastos, né? Com alguma desvinculação, não vai ser possível a gente na nossa opinião, chegar num equilíbrio fiscal que alivie realmente a inflação, que retire pressão do câmbio. O câmbio, na realidade, é um termômetro, né? Mas que alivie a inflação, que traga um equilíbrio fiscal mais sustentável no longo prazo, só com essas medidas. A nossa visão é que é melhor isso, mas é insuficiente. Agora, melhor isso que nada, mas é insuficiente. Mas, de qualquer forma, essa trava, vamos dizer assim, em relação ao mínimo, pode impactar para os aposentados e pensionistas de uma forma negativa? É muito pouco, porque ainda vou ter ganhos reais. E aí nós temos um outro problema, que é a vinculação da Previdência com ganhos de produtividade. O ganho real é um ganho de produtividade. Quem está aposentado, por definição, não tem ganhos de produtividade. O setor privado, muito poucas posições trabalham com salário mínimo, então isso é mais relevante nas contas públicas, e é justamente aí que há uma pressão. Eu não vejo grandes modificações para os aposentados nessas medidas que foram adotadas. Você ainda tem ganhos reais e, a rigor, esses ganhos reais, novamente, para quem é pensionista e ganhos reais no abono, são ganhos que custam muito caro para a União, com poucos benefícios para o país, para o setor privado, para a economia, para o crescimento econômico. Me parece que é preferível a gente fazer ajustes fiscais. Ajustes fiscais exigem sacrifício de muita gente, de todos na realidade, mas esse sacrifício hoje redunda em maior crescimento, em maiores condições do próprio governo em promover, inclusive, programas relevantes de distribuição de renda. Fábio, ainda durante a coletiva sobre o pacote, o Fernando Haddad falou sobre as propostas que envolvem programas sociais e agora as aposentadorias dos militares. Vamos ouvir. Tem uma série de obrigatoriedades dos programas sociais, o que inclui o Bolsa Família, para além daquilo que foi anunciado em julho. Em julho nós tomamos uma série de providências para conter um aumento de 25 bilhões de reais na despesa do ano que vem, 24.900, para ser bem exato. Algumas coisas que funcionaram e estão demonstrando efetividade vão ser extrapoladas, como é o caso da biometria e como é o caso do recadastramento, que vai ser antecipado em virtude do que foi encontrado nesses últimos 6 meses. É muito claro para nós que nós vamos ter que passar a limpo, num prazo menor do que o anunciado em julho, o conjunto de medidas saneadoras dos cadastros dos grandes programas sociais. Então, todo mundo vai ter que passar por biometria, todos os programas, e os prazos de recadastramento vão ser encurtados por lei, para que seja uma corriqueira esse acompanhamento, à luz do que foi encontrado de julho para cá, em relação
a não aderência da pessoa cadastrada com o perfil previsto no programa social específico. Então, tem muita incompatibilidade que precisa ser corrigida. Nós fizemos um acordo com as Forças Armadas, a quem eu agradeço, fizeram um gesto de última hora, inclusive a pedido do ministro Múcio e do presidente Lula, para que também desse uma cota de contribuição importante. E nós concordamos em acabar com a morte ficta, que é uma coisa que, do ponto de vista da moralidade pública, é importante, nós reconhecemos como um resquício do passado que precisa ser superado. Extingue a transferência de pensão, que era uma coisa que também só dizia respeito a essa carreira, a transferência de pensão. Estabelece finalmente uma idade mínima de aposentadoria, de passagem para a reserva, melhor dizendo, né? Para os militares no plano federal, e fixa pelo teto de 3,5% da remuneração a contribuição do militar para o fundo de saúde. Ou seja, Fábio, seria um pente fino mesmo, tanto em relação aos programas sociais, com a biometria, né? E também uma adequação em relação às Forças Armadas, né? Em primeiro lugar, o ministro está absolutamente correto em termos conceituais, né? Eu não posso ter um Bolsa Família onde pessoas abastadas ou que não são vulneráveis estejam inclusas no programa. Eu tenho hoje 55 milhões de pessoas no Bolsa Família, 35 milhões de pessoas no BPC no Brasil, que são auxílios. É muito difícil imaginar que um país de 200 milhões de habitantes tenha 90 milhões de pessoas recebendo auxílio. Não é insustentável isso, né? O desejo é que todo mundo tenha muito dinheiro, que todo mundo cresça, que o país cresça, que as pessoas sejam ricas, mas é insustentável um país de 200 milhões de pessoas ter 90 milhões recebendo benefícios que são destinados a vulneráveis. Então, o conceito está correto. Agora, a gente quer ver, assim como os militares, é um ajuste gradual, mas todos os brasileiros têm que caminhar gradativamente para as mesmas condições. Eu não posso ter privilégios ou benefícios para um ou outro setor, uma ou outra carreira, seja pública, seja privada, que não sejam extensíveis a todos os brasileiros. Como não dá para ter um benefício como o que algumas carreiras públicas têm, a gente tem que ajustar gradativamente, garantindo um período de transição, evidentemente, garantindo que a gente caminhe para esse futuro desejável de todo mundo ter as mesmas condições, todo mundo é cidadão brasileiro. Agora, com relação ao Bolsa Família, vamos fazer é obrigatório, tem que fazer biometria e recadastrar, obviamente. É um programa que começou gastando 15 bilhões, claro, tem inflação, etc., mas hoje gasta 170 bilhões. Então, o que a gente gostaria de ver no ano que vem, quanto vai estar gastando esse programa? Não adianta fazer uma biometria e não mudar as regras, e aí depois de toda a biometria e do recadastramento descobrir que em vez de 170 bilhões nós vamos gastar 190 bilhões no ano que vem, né? Então, novamente, a Receita tem um direcionamento correto, mas a gente quer saber o produto final. O produto final a gente só vai ver no ano que vem, ao longo dos próximos meses, mas, por enquanto, me parece insuficiente e faltam informações. Sabe, entre as propostas do pacote está também o aumento do limite de isenção do imposto de renda, assunto que foi bastante repercutido. Vamos ouvir. A faixa de isenção até 5 mil, de fato, levando em consideração o status atual, ela vai beneficiar todo mundo que ganha até 5 mil, porque vai deixar de pagar, e todo mundo até cerca de R$ 7.500, porque vai pagar uma alíquota um pouquinho menor do que paga hoje. Então, se você somar o que vão deixar de pagar, mais aqueles que vão ter uma alíquota menor, com essa forma de cálculo, que não é a forma de cálculo que está circulando aí no mercado, a suposta renúncia atingiria alguma coisa em torno de 35 bilhões de reais e não 70 bilhões de reais estimados pelo mercado. Porque, reforço, volte para a forma como a Receita trabalhou, passar de 1.800 para 3.000 reais. O impacto foi muito menor do que o previsto pelo mercado em virtude dessa sistemática que foi desenvolvida pela Receita,
que não só muda a faixa de isenção, como muda o desconto. É essa combinação que vai permitir chegar a esse resultado. Como isso vai ser compensado? Pessoas que hoje têm renda e não pagam imposto, uma renda superior a R$50 mil por mês, ou seja, R$600 mil por ano, né? Elas vão passar a pagar um mínimo. O que significa isso? Vamos supor que uma pessoa tenha aluguéis, tenha salário, tenha dividendos, tenha juros. Ela vai somar o que ela recebeu, qual foi a sua receita, e ela vai calcular 10% desse valor que ela recebeu, em todas as rubricas aí. Recebeu, vamos supor que ela tenha uma renda anual de R$1 milhão, ou de R$600 mil para pegar o começo da escadinha, R$600 mil. Aí ela vai fazer a conta o seguinte: eu paguei 60 mil de imposto de renda? Não, eu paguei 35 mil de imposto de renda. Eu vou ter que recolher 25 mil para completar os 60. O mesmo vale para a pessoa que ganha R$1 milhão. Agora, suponha que ela ganha R$600 mil e ela pagou 80 mil de imposto de renda. Ela não é atingida pela medida. Ou seja, nós estamos fazendo um conceito novo de imposto de renda mínimo, considerada toda a renda da pessoa e considerado tudo que ele pagou de imposto de renda naquele exercício. Agora, Fábio, vale lembrar que tudo isso ainda precisa da aprovação do Congresso, né? Esse é o primeiro ponto, não é tão simples de fazer assim. Segundo, a explicação, acho que requer um pouco mais de explicação, que ela está um pouco complexa. Esse caso de uma pessoa que ganha R$600 mil e paga 80 mil de imposto, e outra que ganha R$600 mil e não paga nem paga 35 mil, essa distorção é muito difícil de ocorrer. Ela ocorre, mas não é tão simples assim, por conta dos descontos, etc. Mas não são tão, os descontos também não são tão elevados e eles são mais relevantes para as faixas de renda mais baixas. Acima de um certo valor, esses descontos que existem não são tão relevantes. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é óbvio que o Brasil veio cobrando imposto de renda de classes de pessoas com renda real cada vez mais baixa, porque não foi se corrigir na tabela. Então isso é meritório. Mas isso ocorreu por quê? Porque o governo a cada ano veio gastando mais e mais e mais e não pôde abrir mão, não pôde fazer a correção adequada, por exemplo, no imposto de renda. Então, a rigor, nós temos um governo que gasta 40% do PIB e arrecada 36%, 37% do PIB. A gente deveria fazer, sim, a isenção dos 5 mil sem onerar quem está, ou outras pessoas. A gente tem que começar a reduzir gastos do governo. Isso precisa ser um mantra do setor privado, do contribuinte, não aceitar pagar mais impostos. Até porque essa suposição de que tem gente que não paga imposto, não é verdade. Quando eu tenho dividendos que não são tributados, eles não são tributados na distribuição do dividendo, mas ele já foi tributado em toda a cadeia produtiva até chegar para o proprietário daquela empresa. A mesma coisa com outros fundos, com outras regras que foram criadas, que eu simplifiquei a tributação, mas não quer dizer que eu não sou tributado. Então, obviamente, é meritório você aumentar essa faixa de isenção, mas ela tem que ser feita com redução de gasto e não com aumento de tributos sobre outras faixas. Essa é a crítica do contribuinte e da FEComércio para essas medidas. Vamos ver como que o Congresso vai encarar tudo isso. A gente vai seguir acompanhando. Fábio, muito obrigada pela análise. Uma boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde.